Uma boa notícia foi a aprovação da PEC do marco temporal pelo Senado, tá? É lógico, isso ainda precisa ser avaliado pelo STF, mas existe sim a chance disso passar no STF por uma série de motivos. Vamos entender o que é o marco temporal aqui. É uma coisa muito importante, tá? Eu sou muito a favor do marco temporal. É importante porque, veja, eu sempre me coloquei a favor do direito dos indígenas à terra. Então é lógico que o indígena que ocupa uma terra, né, um quilombola, um povo qualquer, minoria aqui qualquer no Brasil que ocupe uma terra, a terra é dele, né? A visão libertária sobre a propriedade privada equivale à posse. Se você usa, delimita e defende aquela terra, é sua, não tem outro critério que isso, né? Mas também é verdade que para você alegar que uma terra era sua no passado, é preciso que você prove isso. E esse é o grande problema do artigo 231 da Constituição Brasileira. Vamos entender esse caso aqui, por que o marco temporal é tão importante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Traficantes e Facções, Pedra Fuzil, Florzinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes da gente entrar nessa PEC, eu acho que é importante relatar exatamente o que é o marco temporal, né? Bom, a Constituição de 88, de forma muito certa, garantiu aos povos indígenas o direito de posse de terras em que eles estavam ocupando naquele momento, né? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês exatamente o que é isso daqui, olha só. Artigo 231 da Constituição. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, até aí tudo ok, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, ou seja, o que diz o artigo 231 da Constituição Brasileira, aprovada em 1988? Que os índios têm os seus direitos originários, a posse originária sobre a terra que eles tradicionalmente ocupam, né? E isso eu concordo plenamente. Eu acho que se o índio ocupa uma terra ali, ele tem o direito àquela terra. Se ele defende, usa, defende e delimita a terra é dele, né? Agora, porém, o que aconteceu depois da Constituição de 88? Começaram a se criar algumas tribos de índios artificiais, que o pessoal fazia a tribo de índio, pegava pessoas com talvez até alguma ascendência de índio, sei lá, tem 64 avos de índio, pegava o pessoal, criava uma tribo, invadia um lugar e dizia, ah não, essa é uma área que nós tradicionalmente ocupamos. Só que peraí, vocês não tradicionalmente ocupam essa área, vocês ocuparam agora essa área, depois de um tempo vocês ocuparam. Veja, se o índio comprovar que ele estava naquela área antes e foi expulso violentamente daquela área, é uma coisa, ele tem o direito àquela área de volta. Se ele foi expulso violentamente, é outra coisa. Mas o que estava acontecendo não era isso. Os índios estavam ocupando uma área e dizendo que era uma área que eles tradicionalmente ocupam. E aí que surgiu a interpretação sobre o marco temporal. Então o marco temporal foi uma interpretação jurisdicional, né, uma jurisprudência criada pelos juízes no Brasil para entender esse artigo, que diz o seguinte, o artigo fala as terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, foi entendido que essas terras precisavam ser ocupadas no momento da Constituição de 88. Por quê? Se na Constituição de 88 fala que são terras que eles tradicionalmente ocupam, então se eles não ocupam naquele momento, não são terras que eles tradicionalmente ocupam, entendeu? É uma terra que eles ocuparam depois. Então esse é o marco temporal, ou seja, se os índios já estavam naquela terra antes de 88, então entende-se que eles têm o direito realmente a ocupar aquela terra. Se eles invadiram aquela terra depois de 88, eles não têm esse direito. Ah, mas a terra era deles antes. Ok, era deles antes, eles têm que comprovar isso. É um outro processo, tá? Eles não podem, o que está acontecendo, o que aconteceu em muitos casos, invadir uma terra e dizer que agora eles estão lá e estão tradicionalmente ocupando. Eles não estão. Tradicionalmente ocupar uma terra não é ficar saindo e entrando, né? Você está lá o tempo todo, né? Então isso é o marco temporal. Era um entendimento jurisprudencial. Aí houve um julgamento no STF que derrubou esse entendimento, falou que não,
que aí é caso a caso. O judiciário tem que analisar, dependendo, se for o caso da pessoa, da tribo ter invadido, mas já era uma terra tradicional, não sei o que lá, o governo tem mesmo que demarcar do mesmo jeito, não interessa se foi a invasão depois de 88 ou antes de 88, né? Porque na Constituição não está falando nada sobre marco temporal. Mas de certa forma está, porque usa aqui, ó, terras que tradicionalmente ocupam. Olha o tempo do verbo, ocupam neste momento, né? Ou seja, não é ocuparam em algum momento do passado, senão seria terras que tradicionalmente ocuparam, né? Ou seja, o português tem esses tempos verbais. O tempo verbal aqui está deixando claro que há um marco temporal sim na Constituição. O STF ignorou isso. E isso gerou um problema. Por quê? Porque isso cria uma insegurança jurídica enorme em muitas áreas do Brasil. E favorece essa indústria da tribo indígena falsificada. Que o pessoal vai lá e cria uma tribo indígena, invade um lugar para dizer que é dele e tentar ganhar essa terra do governo, né? Então eu acho um absurdo, eu acho que o marco temporal tem que existir mesmo. Aí o que aconteceu? Já havia uma lei regulamentando o marco temporal aprovada pelo Congresso. E agora o Senado aprovou uma PEC do marco temporal da delimitação de terras, né? Então o que diz a PEC que foi aprovada no Senado aqui? Olha só, o artigo 1º dessa PEC, né, diz que o artigo 231 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros aquelas que, na data da promulgação dessa Constituição, eram simultaneamente por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos seus recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes, etc. E parágrafo 6A. Ausente a ocupação tradicional indígena na data de promulgação da Constituição, ou renitente esbulho comprovado, são válidos e eficazes os atos e negócios jurídicos e a coisa julgada relativos a justo título de posse de boa-fé das áreas reivindicadas. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que a menos que o indígena comprove que houve um esbulho, né, que houve a retirada deles da terra, o esbulho possessório, até aquela terra é válida, então é dos proprietários atuais. Então essa é a PEC que altera a Constituição. E aí o que vai acontecer agora? Isso foi aprovado no Senado, ainda tem que ser aprovado na Câmara. Lembra que PEC tem que ser votada 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara. Já foi aprovado 2 vezes no Senado, tem que ir para a Câmara e votar 2 vezes também, né? Além disso, evidentemente, o STF vai julgar ações que questionam a lei do marco temporal e a PEC do marco temporal. E aí você pode falar assim, caramba, Peter, mas uma PEC é uma alteração na Constituição. Como é que uma PEC pode ser inconstitucional? Sim, a PEC pode ser inconstitucional se ela agredir o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então esse é um ponto importante. Muita gente está falando assim, ah não, mas essa PEC ela é inconstitucional porque o Supremo já decidiu que o marco temporal não vale. Não. O Supremo decidiu que na Constituição não se fala nada de marco temporal e, portanto, o marco temporal jurisprudencial não vale. Agora, se o Congresso aprova uma PEC, uma alteração na Constituição, incluindo esse marco temporal, isso não quer dizer que necessariamente ele seja inconstitucional, tá? Por quê? O que torna uma PEC inconstitucional, né? Porque o que torna uma lei inconstitucional? É quando a lei está em desacordo com a Constituição. Mas uma PEC, ela não vai estar em desacordo com a Constituição, porque ela alterou a Constituição foi alterada agora para incluir aquela PEC, né? Olha o que diz o artigo 60 da Constituição. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, aí fala aqui, né, a PEC, fala como é que é a PEC, coisa e tal. Mas inclui aqui o parágrafo 4º, olha só, o parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, se alguém fizer uma PEC querendo acabar com a Federação Brasileira, não vai existir. O fim do voto direto, secreto, universal e periódico, então tem que ter voto e coisa e tal. A separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Então, olha só, o que diz aqui a Constituição é que nesses 4 itens aqui, se uma PEC ferir qualquer um desses pontos aqui, ela é declarada inconstitucional. Então, repara que é diferente. Não é que ela seja inconstitucional porque ela foi contra a decisão do STF. Ela pode ser contrária à decisão do STF e ser constitucional, porque o STF entende que antes dela a Constituição falava uma coisa, depois dela a Constituição fala outra, então agora é constitucional. Mas
Se o STF entender, e nesse caso aqui o que tende, o problema é os direitos e garantias individuais, ou seja, se eles podem entender que essa PEC do marco temporal está destruindo as garantias e direitos dos indígenas. Mas aí que tá, isso que eu falo para vocês. O problema é que direitos individuais são os direitos básicos, né? Que é o direito à vida, à propriedade privada e à liberdade. São os 3 direitos individuais, só tem esses 3, não tem nenhum outro. Esse negócio de, que você tem direito à saúde, direito à moradia, direito a coisa. Eu já expliquei para vocês, isso não é direito de verdade, isso é lei, não é direito. Direito é quando você tem aquele direito independente de qualquer ação de qualquer outra pessoa. Você tem o direito à vida, independente de qualquer outra pessoa. Ninguém pode te matar. Você não precisa que alguém faça alguma coisa por você, né? Por outro lado, o direito à educação não é um direito de verdade, porque você tem que, o Estado tem que te dar educação, o professor tem que ir lá e te ensinar. Você não pode chegar na rua e parar uma pessoa e falar, me dá uma educação aí. Não existe isso. Então, o direito só é direito, só tem 3 direitos reais. Você tem o direito das pessoas não te matarem, é o direito à vida, você tem o direito das pessoas não invadirem a sua propriedade privada, e você tem o direito à liberdade, desde que você não agrida outras pessoas. Então, é só isso que é os direitos individuais, não tem outros, né? Mas, de novo, o que o STF vai decidir, a gente não sabe. O STF pode entender que isso daqui está violando os direitos indígenas e que, portanto, essa PEC seria inconstitucional. Mas eu não sei. Vai depender muito da negociação com o STF. Vocês sabem, o STF ultimamente é puramente político. Qual que vai ser o resultado disso, eu não sei. Infelizmente, seria muito bom que fosse aprovada a PEC do marco temporal, porque você cria uma segurança jurídica, né? Hoje em dia há uma enorme insegurança jurídica, porque qualquer terra no Brasil, no final das contas, pode ser contestada por uma tribo indígena recém-inventada agora, e dessa forma você pode perder aquela terra, então, ou seja, você não tem certeza de nada no Brasil. Infelizmente, essa é a verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer. A iniciativa é boa, tomara que prospere. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.